Olá, boa tarde. Nossa, a conexão tá muito boa aqui, graças a Deus. Ótima quinta-feira, gente. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou colocando aqui, esqueci meu tripé. Eu vou colocando aqui o título da nossa live. Hoje tem um tema bem interessante. Vão chegando, galera. Já dou oi pra vocês aí. Olha só. Nossa, o Rafa já por aí. Ah, que beleza. Já vou te chamar, Rafa, só um pouquinho. Esqueci meu tripé, então tô aqui. Implementação. Peraí. Tô me ajeitando aqui. Solução. Gente, como é que tá o áudio? Porque eu tô sem fone. Dá pra ouvir bem? Vocês podem me responder, quem tiver aí, por favor? E aí? Se alguém puder responder se tá me ouvindo, por favor. Deixa eu chamar já o Rafa aqui. Ó, Rafa, já tô pra gente começar a conversar aí, hein? Tá ótimo o som? Ai, que bom, gente. Fico feliz, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Tive que dar um jeito de me organizar aqui, mas tá dando certo. Olha, já sei tudo. Aê! Aê, Tudo tudo bem bem, cara? contigo? Tudo ótimo. Ai, que bom, que beleza. Olha, estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Eu acho bem importante sempre, né? A gente fala de tecnologias, de inovação, de novidades, mas é muito importante a gente ter a percepção, né, do como os clientes estão percebendo essas tecnologias, essas inovações, Uhum. se está atendendo, se está aderente dentro das expectativas. E eu acho que a gente tem um bate-papo bem bacana aqui hoje. E já tem bastante colega aqui para te prestigiar, hein? Que legal, hein? Que bacana. Vou dizer que eu tô com um friozinho na barriga, mas vamos lá. Eu queria agradecer você também Normal. pela oportunidade de estar participando aqui. Bom, Rafa, só para assim, então dar uma quebradinha de gelo, você relaxar um pouco, né? Essa semana, Uhum. depois de tanto tempo trabalhando remoto, eu comecei as atividades presenciais, né? Então, tô bem tranquila porque a empresa tomou todas as medidas necessárias em relação à Ah, legal. segurança, disponibilizou máscara, tem um elevador exclusivo para entrada, todo mundo teve que fazer o Hum, exame para ver se estava ou não com Covid, para ter a permissão de acessar o escritório, e álcool gel por tudo quanto é lugar, somente garrafa de água descartável, não tem nossa. bebedouro, tudo é embalado. Nossa, a segurança assim, tá sensacional. E a gente está naquele processo híbrido, né? Então, o que eu quero dizer com isso? 3 dias presenciais e 2 dias remoto. É uma Uhum. forma, assim, que o cliente achou, porque ele entende que é importante a questão de estar próximo, de comunicação, Exatamente. É. de estar mais acessível. E aí eu queria saber do seu lado aí, como é que estão as atividades? Vocês estão em implementação da solução, certo? Sim, sim, a gente está no final, né? Vai terminar no próximo mês. Aham, Mas é isso que você comentou. O projeto já está rolando já vão fazer quase 2 anos já. E o aham. primeiro ano foi tudo presencial. A gente tem a conversa, tem toda essa dinâmica que presencialmente é melhor, né? Pra a comunicação fluir mais rápido. É verdade. E, mas agora, daí em março, chegou e falou, não pode entrar mais ninguém. Aí a gente está aqui, a gente começou a lidar com essa situação. Foi bem Certo. interessante. No começo a gente ficou meio receoso, né, que não fosse ser tão produtivo quanto dentro da empresa, né? Porque querendo ou Sim. não, como não é uma coisa que a gente já estava 1 ano acontecendo presencialmente, se mudasse, Uhum. sabe, o time que está ganhando para não trocar. Sim. E a gente viu que deu bom sinal, foi um bom sinal, a gente viu que conseguiu trabalhar bem no estilo home office, né? E a gente já está Aham. basicamente já há 7 meses, né? Entrando já aqui no sétimo mês. Bastante tempo É. já.
Legal, hein? E, bom, e aí como é que está essa dinâmica de comunicação, né? Porque eu acho que a fase que é mais crítica num projeto, quando está se falando de atividade remota, é a questão de teste integrado, né? Que é onde tem os problemas, os Exatamente. erros. E aí, como é que vocês estão passando por isso, trabalhando essa comunicação, essa dinâmica junto com a consultoria? Então, a gente Ah, bom, eu não participo de todos os testes integrados, né? Eu participo só pontualmente quando é necessário. Mas durante o dia eles fazem reuniões, tem um horário marcado, e no final do dia a gente tem o status, né? A gente faz o status com o pessoal e vê quais são os impeditivos, e a gente consegue ir prosseguindo dessa maneira. Mas esse negócio de estar presente tá bem tranquilo, a gente consegue, o acesso está bem rápido com os consultores, tanto com os usuários, a gente consegue ter uma comunicação bem rápida, para falar a verdade. Entendi. É que eu acho que isso tem muito a ver com alguns pontos. Primeiro, é a maturidade da equipe que vai trabalhar, a questão de te deixar segura, né? Se você conhece as pessoas e sabem como elas se comportam presencial, você se sente mais seguro que ela vai dar conta também trabalhando de forma remota, né? E Uhum, a questão de você estar acessível. Porque se o tempo todo você está em reunião e não pode falar com o cliente, né? A gente tem a uhum. percepção que a gente não está sendo atendido ou que não está dando a importância necessária ou que daqui a pouco está supondo que está trabalhando em outra coisa. Eu acho que essa é a dinâmica que traz assim, uma certa segurança ou insegurança, né? Ah, sim. Mas, Rafa, eu comecei por esse ponto, né? Porque Uhum. eu já te conheço, né? A gente já se conhece, eu já sei do projeto, né, que você está participando. Só que muita gente que está nos assistindo aqui não sabe, né? Isso é verdade. Então, então, vamos começar do meio, né? Porque eu comecei falando de trabalho remoto só para quebrar o gelo mesmo. Mas eu acho que seria legal você se apresentar, falar um pouquinho da sua empresa, né? E Uhum. falar em que momento vocês estão no projeto para a gente começar a discutir sobre isso, pode ser? Tá. Bom, eu sou Rafael Pegoretti, eu trabalho na ZF faz basicamente 8 anos. O tempo passa meio rápido lá. Quando eu entrei lá, falei, nossa, eu conversava com o pessoal de 10 anos, eu via, pensava que não quer chegar lá. Tô na porta já para entrar nessa data. E, bom, eu entrei lá, eu comecei, na verdade, na parte no suporte de logística inbound, né? E conforme o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar com a parte de importação, com o sistema Uhum. da Software e o Thomson Reuters agora, né? E Ah, apareceu essa sim. oportunidade para trabalhar com o Douglas, né? Junto com o TDF. Eu aceitei essa como posso falar, esse Desafio. desafio. Tanto é que a gente já conversou, eu fiz o curso com o seu curso lá, que por sinal foi muito bom para a gente ter o conhecimento básico, porque hoje eu fico pensando há 1 ano e meio atrás, quando eu fiz com você, o que eu falaria para mim naquele curso, porque você deu a base exata para a gente começar a entender como funciona a ferramenta, né? Porque é uma tecnologia muito diferente do que a gente está habituado. Principalmente a gente que vem DCC, né, que é o SAP, o antigo, a gente não tem acesso ao banco, né? As estruturas são meio diferentes do que a gente conhece. Mas enfim, aí, mas eu acho interessante comentar, porque assim, a ideia de colocar o TDF veio em jogo lá em 2017. O Douglas, a gente estava fazendo uma implementação, fazendo rollout numa planta lá, de uma planta para outro sistema global, Uhum. e ele viu que a gente ia ter, por exemplo, hoje a gente trabalha com 4 sistemas SAP, e a gente tem um sistema não SAP, que é o QAD. E a estratégia global é mudar todos para o S4HANA. A gente teria que pegar todos os nossos programas EAS, conversar com o pessoal da Alemanha, porque é um repositório global, fazer todo esse Uhum. processo, e a gente iria toda vez fazendo o mesmo trabalho. E também tem a manutenção, que nós, querendo ou não, nós temos 4 sistemas ECCs e um QAD. E que daí ele veio com essa ideia de procurar uma ferramenta. Aí de todas as Uhum. que a gente encontrou no mercado, não só o TDF, como outras não SAP, o TDF foi o único que conseguiu comportar a nossa necessidade em relação ao volume de dados, em capacidade de execução. Entendi. Legal. E, bom, em 2017 vocês começaram a implementação recentemente, certo?
Isso, na verdade começou o assessment no começo de 2018, né? A conversa Sim. começou no final Ah, de tá. 2017, aí o projeto começou no começo de 2018, com o Blueprint, as coisas. Então, Rafa, uma curiosidade que eu tenho e que eu esperava, até teve uma das sessões do SAP Now, que era o processo de escolha do parceiro, né, do Uhum, que vai complementar, porque como a gente sabe, o TDF não entrega os registros de apuração e outros específicos por nicho de mercado, basicamente. uhum, E é onde dá maior dor de cabeça, né? Então, ele vai requerer que você escolha um parceiro que esteja aderente à entrega das obrigações acessórias, que muitas vezes são bem complexas e, né, geram bastante problema e também questão de manutenção dentro das empresas em função das atualizações. E aí, o que eu queria ver com vocês, como foi esse processo de escolha do parceiro de vocês, né? Porque a gente tem vários parceiros uhum, hoje trabalhando com a SAP e desenvolveram também lá no Co-Innovation Labs, lá no início, a solução com o TDF complementar. certo. Qual foram os requisitos e como vocês fizeram essa análise para chegar no parceiro que seria ideal para a implementação do projeto junto à ZF? Tá, bom, vamos lá. É que assim, na época, a gente procurou não só o SAP, a gente tentou procurar também ferramentas não SAP, né? Só que um dos maiores impeditivos foi a complexidade do nosso sistema. Querendo ou não, a gente tem, no caso, a gente vai comentar que a gente tem 4 sistemas, só que 44? 4. Ah, entendi, 44. Nossa, Desculpa. eu tô querendo a Não, velha surda, tá? Desculpa. Quatro, é, tá. isso. Só que a gente tem um ponto específico que uma empresa, ela tem filial nos 4 templates. Então, nenhuma ferramenta atenderia a gente atenderia a gente no modelo standard, certo? Uhum, uhum. E tanto é que a gente conversou com 4 fornecedores, com 8 fornecedores. 4 não SAP e 4 SAP. Aí, o que aconteceu é que muitos deles viram que o processo seria muito complexo. Ou por exemplo, os sistemas não SAP não conseguiriam atender da maneira que a gente esperava e da simplicidade como é, por exemplo, trabalhar com SAP. Né? Daí a gente focou no Sim. SAP. E dentro do SAP, a gente daí tem basicamente 3 tipos de critérios, né? A gente tem a parte comercial, que é bem importante. A Uhum. gente tem a parte técnica, qual que foi o modelo que eles utilizaram, porque como a gente teve um processo de consolidação dentro da base do TDF, né? Porque a gente tinha outro ponto importante é que a gente tem um problema de dados duplicados entre sistemas, porque um fornecedor pode ser aqui o fornecedor X e o mesmo número no outro template pode ser o fornecedor Y. A gente pode ter uma custo com Verdade. material, a gente pode ter com o número de nota fiscal, a gente pode ter com o número de ordem, e o caminho é longo. E esses foram os pontos que a gente usou. E também teve a aderência junto com a área de negócio, né? Qual que eles acharam que É. seria a ferramenta mais importante. Uhum. Aí, no caso, Entendi. daí assim, daí com as conversas, daí a gente começou a procurar, e a conversa com o pessoal da FH, do Guepardo, que acabou sendo o mais Aqui atrativo. mais. Entendi. Aderiu ao nosso processo, exato. Beleza. Isso é extremamente importante fazer essa avaliação, porque às vezes a gente vai por case, né, Rafa? Assim, um cliente vai lá, apresenta num evento da SAP e Exato. acaba criando todo mundo acaba associando o nome da solução TDF, no caso aqui que a gente está conversando, com esse parceiro. Mas nem Uhum. sempre aquele parceiro ele tem os requisitos que a sua empresa precisa, né? Então, o que é importante para você? Qual é o maior problema que tem para resolver dentro do seu contexto? No caso de você, seria ter vários landscapes e a integração em um único sistema. Acho que a questão da Isso. integração era um fator Então, crítico para você. um ponto importante é que, assim, como não é um processo standard, porque a gente não tem não tem como fazer consolidação de 4 templates na mesma empresa, não existe. A gente fez o Sim. assessment junto com a SAP, eles ajudaram a gente tanto a estudar todo o nosso cenário e também ajudou a classificar e a conversar junto com os parceiros. Isso daí foi uma boa ajuda que eles fizeram junto com a gente. Ah, que bacana. E vocês estão fazendo essa implementação, que, como você falou, já está quase em vias de go live, faseado, Uhum. ou é Faseado. o faseado? Ah, tá. E Isso, como é que isso, vocês isso.
como é que vocês separaram essas fases do projeto? Primeiramente foi a fase técnica, né? A primeira fase foi a fase técnica e os SPEDs. Uhum. Os SPEDs. E na segunda, que foi basicamente o EFD fiscal e o contribuições. Esse já está Daí em produção? já está em produção para o sistema SAP. Ai, que legal. Esse aí foram os primeiros que a gente implementou. Só o QAD, que nessa primeira fase, o que acontece? Também a gente ia colocar todos os sistemas SAPs e QAD em paralelo, né? Iam entrar juntos. Só que a gente teve um problema de desenho de interface do sistema. A gente ia usar o PO e acabou dando um problema, a gente teve que mudar no meio do percurso a ferramenta a maneira que a gente ia implementar. Então, daí na primeira foi basicamente a parte técnica e a parte do SPED. Aí na segunda a gente entrou para a parte de ECD e ECF. Depois a gente, na terceira, a gente Esse que começou vai com a fazer o GIAs. live agora. Não, agora a gente está na terceira, que agora a gente vai entrar para a parte da GIA, os cálculos e etc. E não deu um E o pavorzinho QAD. assim? Ah, legal. E não deu um pavorzinho assim, Rafael, porque estava se falando em reforma tributária, mudança da Não, tributação. vou falar para você. Você já fazia algumas lives e eu não seguia. Daí eu falei, vamos seguir. Daí eu comecei a assistir e isso daí foi minha primeira. Quando eu olhei assim, falei, É? reforma. Falei, ai meu Deus do céu, reforma. Aí, cara, nem tô no projeto aqui, já tem reforma. Porque depois do tempo a gente cansa, né? A gente quer acabar o projeto para ver coisa nova, porque já É começa a aturar. verdade. Daí você começou, mas depois que eu vi que demora uns 10 anos, aí a gente começa a ficar mais tranquilo, né? Mas é bem dinâmico, né? Tanto é que, querendo ou não, sempre tem alguns ajustes, e sempre tem algumas mudanças de versões e essas coisas. Tanto É da própria verdade. SAP em si, né? Tanto é que agora saiu o SP15, aí a gente já está na linha de também subir para a versão do sistema. Sempre você tem em função de algum tipo de atualização, algum tipo de necessidade, né? Então, Hum. quem quer trabalho vai para a área fiscal, que o trabalho é garantido, né? Então, mas você sabe que assim, é engraçado, porque assim, tá, eu trabalhei com a parte de importação, aí a gente começa a mexer com parte de imposto, porque querendo ou não, tem muito imposto para fazer importação. É verdade. E eu era responsável e eu conseguia entender algumas coisinhas. Só que antes eu era só ponta que gerava, agora eu sou a ponta que consolida. Aí você É, entra numa reunião, no começo, né? Eu entrava numa reunião, eu chegava e escutava um monte de palavrinhas, siglas bonitinhas que eu não entendia. Aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo, vai conversando. Tanto é que agora tem até o registro do bloco K lá que a gente conversou, que a gente está tentando, junto com a SAP, né, melhorar o processo deles, né, do K235, né? Que é um ponto que sim. a gente está querendo ajudar bastante aí. Ah, Mas que daí bacana. a gente vai entendendo, mas é engraçado. Eu tô gostando bastante porque, querendo ou não, na parte fiscal a gente tem que conhecer toda, né, a empresa como um todo. A gente não tem um módulo específico, a gente tem que saber de entrada, a gente tem que saber de produção, a gente tem que saber da parte contábil, é capaz de Produção. produção, né, no caso. É verdade, ele acaba envolvendo várias áreas, né? Então tem que ter uma integração maior também de relacionamento com os processos da empresa. Eu acho que isso é um desafio grande, além de você dar conta da solução, né? De fazer a solução rodar e sair do outro lado a informação que vocês precisam. Uhum. E, bom, vocês estão bem avançados, assim, né? Já tem bastante coisa em produção, já estão usando a solução. E qual foi o maior desafio, assim, que vocês perceberam, nesse processo? Ó, a Joyce ali, ó. A Joyce é uma das... que tá aqui, ó, Joyce, tudo bom? Ela falou que Qual ia foi o maior assistir. desafio, assim, que vocês perceberam nesse projeto? Bom, na verdade tem tanto a parte técnica, né, da parte de TI nossa, como também a parte dos usuários em si. Na parte técnica, que eu posso falar bastante, é que a parte de S4, de HANA, na empresa tá engatinhando ainda, não é um processo já, posso dizer, estável. E todos os responsáveis pelos sistemas lá fora, eles não conheciam o suficiente os processos de liberação, por exemplo, de uma calculation view. Você cria uma calculation view, daí você faz uma externa, sobe para o SAP e depois transporta.
eu tive que fazer algumas reuniões para mostrar o processo para eles. E, tipo, a gente teve o desafio, esse foi um grande desafio de conseguir alinhar os processos internos para uma ferramenta nova. Uhum. Tanto essa base, se bem que eu não posso falar que é um desafio, porque eu adoro mexer com banco de dados, né? Eu trabalhava antes Uhum. com a parte de direto no banco de dados. É muito melhor você fazer um select do que trabalhar com SE16, certo? É E verdade. também, um outro ponto que a gente achou que eu vi que mais o pessoal é começar a entender a dinâmica da ferramenta. Porque tem processos internos que eles não estavam tão aderentes ao TDF, né? A gente teve que fazer subprojetos para alinhar o nosso processo para ter aderência com os reportes legais dentro do TDF. Nossa, é interessante você mencionar isso, sabe? Porque eu vou fazer um paralelo, né, do que a gente está conversando aqui com um dos maiores projetos, maiores cases que a SAP trouxe em relação ao TDF, que foi o da Natura. E eu lembro que um ponto que para eles foi muito crítico é que, embora não tenha uma relação direta, eles viram necessidade de atualizar o processo de determinação fiscal. Então, eles utilizavam lá a Tax BRJ e implementaram a Tax BRA e melhoraram o processo de determinação fiscal deles. Fizeram Uhum. saneamento de base, de dados. Para você chegou nesse status, porque eu lembro que eles eram ECC com o TDF, né? Então, dentro do landscape de vocês, é similar essa adaptação de processos internos que você está falando, ou se refere a outras coisas? Não, o nosso processo técnico que a gente está ajustando é relacionado à parte de ativos, da F-130. Que a gente não, o processo, como ele tem um processo que ele não está tão aderente lá no começo da criação, esse é um dos mais que estão É processo de na minha negócio mente. mesmo, então. Não, Interessante. Tá, não é de sistema. não, é Isso é um parte de processo. ponto. É um ponto assim que a gente sempre puxa, né? Porque às vezes a empresa ela tem por trás, né? No sistema antigo que ela utilizava, ela tinha por trás uma série de redeterminações de Hum, procedures que acabavam transformando o dado e não ficava transparente, às vezes, para o usuário fiscal quais eram os problemas que eles tinham. E aí, um dos pontos críticos quando a gente implementa uma solução como o TDF, é porque a gente vai lá e busca o dado que é standard, né? E aí que começa a surgir os problemas, porque uhum, aquilo que estava funcionando pode parar de funcionar porque ele evidencia um problema de processo, né? realmente. Então, esse é um ponto bem crítico, assim, que se tem que alinhar essas expectativas, que muitas vezes o parceiro não quer investir, ou o cliente não aceita pagar, enfim, é a questão do assessment, que você comentou lá no início do Uhum, projeto. Eu acho que isso é isso. fundamental para setar as expectativas e saber a partir de que ponto a gente vai trabalhar. Né? Se a Uhum. gente vai lá direto para o TDF, ou se a gente precisa trabalhar alguma coisa dentro do RP para que seja possível fazer uma implementação de Ah, competência. um ponto Pode que falar. você falou, é que a gente colocou até a BRF Plus, no pedido de compras, para a gente conseguir fazer a determinação correta, já para começar a mitigar erros também, né? Tipo assim, a gente usa o ECC mais para começar a validar as informações, que a gente faz as Uhum. nossas travas, do que coisas que podem acontecer lá na no nosso report, certo? E, mas na parte de processo, claro, sempre tem algum pontinho ou outro que precisa resolver, né? Que tem algum Sim. zezinho ali que ajuda. Mas acontece, né? É. Mas não tivemos tantos problemas como que fosse impeditivo, tantos riscos assim relacionados a isso. Que bom. E deu uma travada aqui agora. Melhorou? Oi? Voltou. Tá. É que deu um loopzinho assim, e eu não sabia se era você. Bom, mas enfim. Bom, bom, do que você já tem em produção, quais são os benefícios já que você observou, que dá para destacar aqui e que atendeu bem à expectativa de vocês? Os SPEDs, eles estão bem interessantes, né? É que, na verdade, sim, eu comecei, é que a parte que eu estou dando mais suporte, que eu estou mais olhando com carinho, né? Porque essa segunda fase, eu comecei porque mexer um pouquinho mais SAP Analytics, né? Aí o Douglas que estava focando bastante junto na integração. Mas os SPEDs, por exemplo,
Antes a gente tinha que gerar por template, e como a gente tinha que juntar, a gente tinha que fazer o merge das informações para depois validar, para depois jogar no PVA. Agora já gera tudo de uma vez. Então essa consolidação de informação dentro de uma base só gera um potencial de economizar de economia de tempo absurda, né? E como tanto os relatórios, os SPEDs, a gente conversou bastante. Tem os cálculos fiscais, a GIA, por exemplo. Mas, assim, tem algumas melhorias que ajudam o pessoal a fazer mais rápido. Claro, assim, hoje, o que eu estou conversando bastante com o pessoal, eles reclamam que não é tão, posso falar, tudo uma maravilha. Mas o que a gente conversou e a gente chegou no consenso é que tem a linha de aprendizado, né? A gente tem aquela linha de aprendizado que não adianta, a gente pegou uma ferramenta nova, não tem como a gente chegar e ser expert em 2 dias, né? Toma um tempo, né? Por exemplo, hoje o pessoal que não trabalha com SAP, né? Trabalha com QAD, eles estão fazendo os testes integrados e eles estão achando o SAP uma loucura, né? Porque é tela diferente, tem o que é aquele negócio de transação, tem que colocar a transação lá em cima, tem um layout, você não consegue aderir tão rápido numa ferramenta como o SAP né? Que ela é um pouquinho mais complexa do que qualquer outra ferramenta. É verdade. Mas a gente está naquela fase de experiência, a gente aos poucos está aprendendo a usar. Isso é bacana. Faz parte, né? É um processo de evolução que o tempo vai passando. E, bom, você comentou que vocês geram as obrigações, né, de forma um pouco mais rápida. Isso trouxe outras necessidades e demandas da área fiscal envolvendo essa nova plataforma, essa solução que vocês implementaram, que é o TDF? Uhum. Então, aí entra uma outra questão interessante, é que, bom, a gente tem as informações lá e, querendo ou não tem tantas travas suficiente ainda para a gente mitigar erros antes de chegar no PVA, né? Basicamente, eles fazem todo o processo, joga lá, tem algum erro. E daí que entrou, esse daí a gente já vinha conversando um tempinho na parte de relatórios, né? Para a gente conseguir fazer algum tipo de governança nesses dados, auditoria das informações. Que daí vem no caso que a gente começou a implementar agora, que é o SAP Analytics Cloud, que a gente vai fazer alguns relatórios de auditoria ali no meio, para a gente conseguir já validar as informações antes de começar a gerar os relatórios, né? A gente já tem um cockpit de informações lá, e a gente já parando. Oi, Karen? Eu não sei se fui eu que travei você. Eu sou campeã de travar nas lives, é sacanagem. Mas eu entendi, eu ouvi que vocês estão implementando o SAP Analytics Cloud, é isso, né? O SAP Analytics Cloud, E vocês estão utilizando só com o TDF, é isso? Isso, a gente colocou na base do TDF para a gente conseguir extrair dados em tempo real, certo? Aí a gente já consegue fazer validações. Olha, eu sei, o cliente vai querer falar com vocês para trocar uma ideia, hein? Não, porque é legal, eles estavam justamente procurando alguém que estava, né? Porque assim, depois de... Obrigada, gente, ainda bem que voltou. Às vezes acontece, tecnologia, né? A gente não consegue controlar. Mas eu achei bem interessante que não é o primeiro cliente, porque assim, ó, bom, legal, o básico a gente está fazendo que é entregar as obrigações. Vocês estão chegando no nível de tentar eliminar os erros que estão acontecendo no PVA. Mas também é uma baita plataforma para você também gerar dados, né? Gerar análise. Exatamente. E eu acho bem bacana que vocês estejam nesse ponto e acho que é uma baita oportunidade para a gente ir para uma próxima etapa que daqui a pouco bom, o que eu posso trabalhar, né? Daqui a pouco eu posso trabalhar análise de preço, né? Posso analisar tempo de entrega, tem várias análises daqui a pouco que eu posso fazer com dados da nota, não só da nota fiscal, né? Se você tiver uma plataforma de TDF e S4HANA, fica mais fácil porque você consegue consumir muito mais informações. Exatamente. Mas vocês estão num caminho bem bacana, assim, e bem alinhado com o que a gente tanto fala e que é famoso, que é a tal da transformação digital. Exatamente.
Então, porque, por exemplo, o que acontece, e o pessoal já meio que já entendeu, e eles estão começando já a entrar em contato. Que, bom, nós temos 4 templates. Para pegar uma informação de toda essa empresa, tem que entrar em cada template, gerar aquele relatório, colocar, Sim, tem aquele isso processo dá um manual. tempo. Então, no TDF, a gente só não tem tanto esse problema. A gente só vai clicar um botão e já vai cair direto já num relatório BI bonitinho. Que é É, que querendo ou não é só uma capa de apresentação, mas também a gente consegue deixar de uma forma muito rápida e já apresentar a informação sem fazer muitos trabalhos manuais em cima. Mas o pessoal também não só relacionado a fiscal, já também o pessoal da controladoria da contabilidade já viu isso daí também estavam querendo como alguma coisa também por aí. já fizeram reunião comigo. É já, mesmo? já começaram a perguntar. Mas é aquelas coisas, a gente tem que entender até que ponto a gente consegue ajudar, né? Porque como a gente não tem todas a base completa do ECC, dependendo da informação, tem que analisar o processo como um todo, né? Qual que é o Ah, tipo sim. de relatório deles. Mas eu achei uma ferramenta muito boa para a gente conseguir utilizar em paralelo junto com o TDF. Ela soma muito junto com o TDF. Nossa, é um case bem interessante e diferente, sabe, Rafa? Porque essa parte de analytics ainda eu acho que poucos clientes estão explorando, né? Uhum. Porque às vezes o pessoal quer fazer as coisas por partes e acaba entregando. Porque eu tô bem assim, impressionada mesmo, embora você tenha começado em 2018, é que você já tem, e pelo landscape que vocês apresentam, você já tem bastante obrigações em produção, né? Então, O eu, pessoal eu está acho bem trabalhando admirável, bastante. assim, e a fase, não imagino! E a fase que vocês estão também é muito interessante, porque até onde eu sei, tá? Eu não sei de todos os clientes, obviamente, mas o que eu falo, é o primeiro que eu vejo implementando analytics de fato, né? Uhum. Então, nossa, parabéns, hein? Tô bem Não, animada. mas é que a gente, Sabe? assim, a nossa, a ZF, ela é muito complicada, tipo assim, desafiador. Ela tem muito sistema que acaba no dia a dia, parece que não, mas a gente consegue economizar muito tempo do usuário final com uma ferramenta de BI. A gente consegue eliminar quase um dia, dependendo do trabalho que ele está fazendo. E por que não a gente Sim, não começar a utilizar no começo? Porque uma vez que a gente entra no ALV para fazer um relatório, a gente não sai mais do ALV. A gente vai ficar é, dentro lá. Por que a gente vai desprender esse esforço para colocar? Aí, junto com o Douglas, a gente conversou e a gente conseguiu conversar com o pessoal da Alemanha. Também a gente começou a conversar que, querendo ou não, o SAP é um data warehouse, né? Ele consegue, sim. ele junta as informações. E daí, como na época só era para data warehouse, a gente conseguiu migrar isso daí também para o nosso sistema. Tanto é que nosso sistema é o primeiro que não BW que está sendo utilizado o SAP Analytics na ZF. Bacana. Tem uma pergunta aqui, Rafa, que eu acho que é interessante, o pessoal tá curioso. Quais são as obrigações, né, para entender um pouquinho da complexidade em termos de obrigações entregues, assim, em volume, quantos SPEDs, quantos dias, que vocês têm, alguma obrigação muito particular que vocês tenham que entregar, se você puder comentar um pouquinho o panorama geral, se souber também, não, a gente só pode saber tudo, eu Aí, sei. aí você começa a me complicar. Eu tenho uma listinha aqui, tá bem aqui na minha frente, aqui, ó, que eu tenho mais ou menos todas as obrigações. Mas de volume, eu vou ter, você me pegou nessa. Ah, entendi, não tem problema. Essa parte, como eu fico mais na parte técnica, eu não tenho tanto conhecimento de Sim. todas as Ah, não entregas, né? não tem problema. Mas pelo que eu entendi você falando, quase todas estão em produção. Essa última fase que você vai colocar em produção são as dias e o sistema que não é SAP. É isso, né? Isso, exatamente. Tá, legal. Aí as outras já Basicamente, foram assim, entregues, que estão os SPED, CD, CE, contribuições, né? Essas aqui, todas já estão em eu tenho uma produção. listinha aqui, se quiser, eu posso falar. É uma Ó, listinha de quantas páginas? olha, é considerável, viu? Tem bastante coisa. Ó, perde comp, a gente teve que fazer um procedimento no passado para gerar esse relatório também, a gente tem perde comp. Tem o Reinf também, a gente tem o Reinf. Ah, sim, o REIN. FCI se integra. Que mais? Aí tem os cálculos automáticos, ICMS, né? Tem bastante coisa. Legal, bacana. Não, só para curiosidade aqui, porque alguém perguntou.
Mas, aí outra coisa que eu queria te perguntar, assim, bom, sim, vocês estão de parabéns, porque vocês planejaram, vocês estudaram, vocês foram bem preparados para o projeto, né? Acho que vocês fizeram a parte de vocês, né? A gente não pode botar toda Uhum. a responsabilidade em cima da consultoria, porque no momento que a gente não obtém pelo menos o conhecimento mínimo, a gente não tem como avaliar se aquela consultoria está fazendo um bom trabalho ou um péssimo trabalho e se está atendendo às expectativas que a gente tem. Mas teve algum ponto do projeto que vocês foram surpreendidos? Vocês esperavam que de repente fosse de uma forma e de repente não foi? Ou daqui a pouco foram surpreendidos positivamente também em relação a alguma coisa que vocês não esperavam for melhor do que vocês esperavam? Olha, assim, pela complexidade do projeto, assim, eu perdi pouco cabelo. Eu pensei que ia ser pior. Mas, honestamente, assim, eu fiquei surpreso porque, assim, no começo, desde o começo do projeto, o pessoal que entrou, né, os consultores, a Joyce está aí, ela pode falar. A gente trabalhou muito numa harmonia legal, sabe? Não teve nenhum Isso é tipo importante. de... a gente tanto a gente trabalhava junto, como tanto todos os consultores a gente saía conversar, saía pro bar, a gente saía, a gente teve uma amizade. E o que eu me surpreendi é que o pessoal, basicamente, por exemplo, a Joyce está aqui, né? Ela pode falar, também o Weber, o Thiago, o Diogo. Nossa, se eu começar a falar o nome de todos os consultores, vai bastante, porque foi gente lá. Nossa, é Se muita você gente. esquecer alguém, o Ivan Não, pode ficar chateado, hein? pessoal, desculpa, se eu esqueci. Mas assim, eles. Porque é uma ferramenta nova, é um processo novo. E o problema de a Sim. gente tentar levar um projeto sem conhecer tão detalhadamente é que a gente precisa de mais. O Fábio também é gente boa, gostei. o, que a gente precisa de vez em quando conhecer, né? A gente precisa perguntar, viu, mas para que serve isso? Como que a gente faz isso? E o pessoal dá atenção e perguntar, não, ó, é assim que funciona, tal, tal, tal. E a gente conseguiu, eles conseguiram ajudar a gente a entender como funciona a ferramenta como um todo. Isso, honestamente, foi bem legal. Não foram consultores que falaram, é batata quente, sabe? A gente sentava junto numa sala, ficava lá conversando, uma hora saía. Foi bem interessante essa parte, sim. Eu acho que a questão de parceria, né? Literalmente falando, é um papel muito importante. Não adianta você ter uma baita tecnologia, você ter investido, né, ter planejado para aquilo acontecer, se as pessoas não acabam interagindo, colaborando e todos estarem na mesma direção como Uhum, parceiros de fato. Eu acho que isso exatamente. é bem importante. É porque a gente não compra uma Legal vocês ferramenta, chegaram né? nesse ponto. Não, Uhum. porque a gente não compra uma ferramenta, a gente faz uma parceria, porque querendo ou não, a gente não é uma ferramenta que a gente vai chegar e falar, vamos trocar. A gente vai e a gente confia que todas as entregas que forem feitas por eles, todas as atualizações vão ser entregues para a gente conseguir entregá-las de maneira mais correta possível, né? As informações fiscais. E aí o ponto que é bem crítico nos projetos fiscais, tá, porque eu queria saber como é que vocês conduziram, é a questão de cenário nos testes de qualidade, no meio de qualidade, né, que é um ponto crítico, porque ele tem que refletir o mínimo, pelo menos, para que você consiga colocar em produção. Vocês conseguiram testar as variáveis adequadas? Tiveram alguma surpresa em produção? Porque Olha, eu esse é um ponto espero que a assim gente que eu vejo esteja que tem tudo muita certo. história para contar. Espero que esteja tudo certo. Mas, assim, teve problemas de produção? Acontece. A gente vai testando, mas sempre tem um fiapinho que acaba saindo, né? Mas não teve nada tão complexo que chegou em produção e atrapalhou todo o processo, certo? Ah, entendi. Deu parada, por exemplo. É, E, assim, um ponto muito também crítico, assim, sensível na solução TDF, que ele está em constante atualização. atualização, né? Então, a gente tem os desafios de atualização de um SP por ano, Uhum. mas, do outro lado, uma quantidade de notas muito grande para aplicar, né? Às vezes tem mais de 100 notas, assim. Como Tipo vocês esse estão ano que foi lidando com esse 140. cenário? Exatamente. Olha, a gente parou na 110, porque como começa um monte de testes integrados, a gente não consegue ficar. Tem coisa que a gente tem que esperar um pouquinho para respirar e normalizar para conseguir fazer. Só que agora, Uhum. por exemplo, apareceu um problema que está sendo resolvido na 140.
eu não vou conseguir pegar, implementar 130, 30 notas, jogar para QA, fazer quem está em produção voltar para QA, testar tudo, e depois ir para produção. A gente vai subir mês que vem junto com a SP15, que Sim, também é... entendi. E tem um ponto que você comentou que também é que a gente, é um ponto de desafio do projeto, que tá um pouquinho pesadinho, é a parte de SLT. A parte de migração de dados é uma parte que É crítico. é complicadinho. Tem informação, e como eu comentei, a gente tem a parte de... Como tem 4 sistemas, tem o problema de conflito de informações, né? E dá desde o começo do ano a gente está conseguindo, ainda encontrando alguns pontinhos para a gente conseguir resolver aí durante o projeto. Legal, entendi. Eu acho que esse ponto é bastante sensível, assim. E se fosse deixar alguma dica, assim, para pontos, assim, que você entende que é fundamental para quem vai implementar uma solução do TDF, quais são os pontos, assim, que você destacaria, que você acha que fez o diferencial para que vocês conseguissem fazer o projeto como vocês fizeram? O assessment é importantíssimo. Aí agora Uhum. é complicado. Ó, ela não me pagou, mas o curso da cara é muito bom. É, foram 2 pontos importantes, porque a gente consegue entender o que está sendo feito no nosso sistema. Querendo ou não, mês que vem, no final do mês, a gente está andando sozinho, né? Não vai ter alguém segurando a bicicleta, a gente vai estar na bicicleta sozinho. Se a gente não conhece, se a gente não tem um conhecimento básico da ferramenta, ou se tem um Uhum. contrato de suporte, mesmo tendo um contrato de suporte, a gente precisa entender, porque é um ponto crítico para a gente conseguir entregar dentro da meta, né? Então, eu acho que basicamente um treinamento relacionado, por exemplo, como que valida a Calculation View, por exemplo, abrir chamada na SAP, daí você vai na Calculation View, você já faz a seleção ali, você já consegue saber em que ponto dentro toda aquela estrutura está com problema. Você consegue fazer as coisas irem mais rápidas, né? Então, conhecer um pouquinho mais da base do banco é importante. Conhecer um pouquinho da ferramenta, como você explicou no seu treinamento, é muito importante também. O assessment, ver qual aderência, a parte de não SAP é bem importante também, por causa do tamanho de campo. O tamanho de campo é importante, foi uma coisa que também pegou bastante. São Na hora de análises, fazer a integração. né? Porque tem que desenhar toda a integração do D para o par. É um desafio grande aí, hein? Uau! Então, que se eu começar a falar, eu falo, você faz isso. Mas é muita coisa. Mas de começo, eu acho que basicamente tentar entender como funciona toda a estrutura do TDF, né? Fazer um assessment para ver a aderência do processo, ver o que vai precisar melhorar dentro da empresa, é o mais importante. Ah, que bacana. Agora você vê aqui, um bom suporte, um bom treinamento, uma boa equipe fazem a diferença, e é verdade. É. Eu acho que são vários ingredientes que vão fazendo a diferença. Eu sempre falo para o pessoal, assim, é bacana que a SAP esteja disponibilizando documentos, materiais em relação à solução, mas ainda está no nível muito técnico, né? Ela não está no nível de detalhes, que é o que a gente precisa e é o que quem tem a visão de quem implementa no dia a dia, né? De quem põe a mão na massa. Hum. E a gente não tem documentação de como foram desenhadas as calculations views, né? Então cada um tem que fazer a sua própria interpretação ou sua própria documentação, e cada um segue um caminho, e é importante ter essa autonomia, porque se a gente simplesmente abre chamado, eu já fiz isso, sabe, Rafa, no início da minha carreira, eu não tinha ideia de como o TDF funcionava. Abria chamava, levava um tapa na cara aqui, um soco aqui, até que um dia eu aprendi, né? Apanhei tanto que eu disse, cara, vou ter que dar um jeito Esses dias eu até de me mandei mexer mensagem aqui. pro pessoal lá depois que a gente teve a SIG, eu mandei pro Luciano lá, falou, ô Luciano, desculpa aí, teve uns chamados que eu abri lá, eu sei que estava errado, mas era começo, hoje em dia eu tô abrindo uns chamados melhores, mas realmente é muita informação de começo, né, a gente tem que aceitar que vai errar um pouco no meio do caminho aí. Faz parte, erros, na verdade, faz parte do nosso aprendizado, né, e da nossa evolução. Mas, nossa, eu tô muito, assim, feliz, né, eu acho que o case de vocês provavelmente é um que a SAP deve estar querendo levar para os eventos, né, baseado em todo o sucesso, a complexidade que vocês têm de ter 4 landscapes diferentes dentro do DF, a questão de vocês estarem com Analytics aí também um outro diferencial. Vai ter mais um ano que vem em template, tá, porque a ZF comprou outra empresa, que é o AB,
A gente vai ter mais Nossa, um que vai conectar. Aí vai ser 5 SAPs e um QAD. Depois vai trocar tudo para se for. nossa, que legal. E me conta uma outra coisa, curiosidade, assim, em termos de suporte, como é que está essa autonomia de vocês e o trabalho em parceria com a FH, que é o parceiro que está provendo a solução complementar? Olha, depois que a gente entrou em produção, a gente abriu poucos chamados. É, Legal. não teve tantos, a gente realmente não teve tantos chamados assim. No QA, teve alguns ajustes que a gente pediu, porque o produto não tinha tanta aderência, e o pessoal ajudou a gente. É lá, a Joyce. Olha, se for contar, são 5 templates, se for 2 anos cada migração, é mais Olha, ou menos aí. isso. Ai, já até me perdi do que eu estava. Então, teve alguns chamados de melhoria da ferramenta, mas no ambiente de QA. Mas em produção a gente não teve tantos chamados assim, não. Teve alguns. Poxa, que fantástico, hein? Isso é muito bom. Isso significa que a solução está realmente andando num caminho bem. A Joyce trabalhou bastante, viu? Já que ela mandou 2030 lá. E pelo jeito, isso não é um problema para ela, viu só? Daqui a pouco ela vai procurar casa, apartamento aqui na região. Já. Ai, poxa, que legal mesmo, assim, conversar contigo, ter essa informação em relação ao projeto de vocês, saber que está andando super bem, que vocês estão numa maturidade, num caminho bem promissor. Eu fico muito feliz porque eu quero que a solução dê certo, né? E é bacana porque alguns dos colegas que passaram por lá, como a Joyce, e a... Ai, como é o nome da GP? Agora esqueci o nome dela. A Suzy também, a outra que eu conheço, vocês por lá também. E são pessoas queridas, que eu tenho contato também, assim como você, assim como com o Douglas. E saber que vocês formaram um time bem sensacional e conseguiram, né, conduzir esse projeto com bastante sucesso, eu diria, né? Então, muito obrigada, né, pelo seu tempo de aqui conversar. Você fala super bem, só para falar. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei o dia inteiro assim, falei, meu Deus do céu, vou ficar gaguejando aqui, vai ser uma loucura. Eu fiquei... Mas, na verdade, eu tenho que agradecer você por esse momento, que eu acho legal, porque eu acho que você faz um trabalho muito legal, né, de juntar a comunidade. E, pelo que eu vi, a parte mais... Eu não sei se quando eu trabalhava tanto na parte um pouquinho de MM, como na parte de importação, eu não tive tanta integração assim com uma comunidade tão forte. E eu estou achando muito legal isso, porque querendo ou não, a gente consegue tentar melhorar a ferramenta de uma maneira muito melhor. Porque em vez de só... Ok, a gente poderia fechar a nossa portinha e trabalhar internamente. Mas se a gente consegue trabalhar isso daí junto com uma comunidade, a gente consegue fazer a coisa ir mais rápido, né? Eu acho que uma coisa muito importante que você está fazendo, que você está aí, né, disponibilizando seu tempo. Eu tenho que agradecer isso aí também. Na verdade, é uma troca, né? Eu sempre acredito nisso, né? Muito do que eu aprendi não é só pelas experiências que a gente passa. Eu acredito que a gente aprende muito compartilhando e falando com outras pessoas, né? Eu conversando aqui com você, olha só, eu tive uma outra visão de projeto, do projeto está indo muito bem, que deu super certo, o que vocês estão fazendo, que caminho vocês estão. E isso também também é um fator motivacional para continuar trabalhando e levando essa experiência para outros clientes, ou também cutucar outros consultores também para se mexerem. Eu vejo muito consultor, eu quero começar a trabalhar com TDF, eu quero começar a trabalhar com novas tecnologias, mas só a vontade, né, não é o suficiente para a ação. Exatamente. Então, essas conversas, esses bate-papos aqui, é justamente para também inspirar as pessoas e trazer conhecimento, trazer um momento de interação. Aqui no Instagram a gente consegue ser um pouquinho mais informal, né? Porque lá no LinkedIn você tem que ser extremamente formal, é outro tipo de conversa, é outra, né, para os doutores, blá, blá, blá. Não é muito meu estilo. E eu estou gostando bastante aqui desse canal, de estar conversando. Nem era para seguir muito tempo com as agendas de live, mas eu gostei tanto, Rafa, eu achei legal, achei bem legal. Conversa. E só posso te agradecer, né? Agradecer a você e as pessoas que estão aqui nos assistindo.
por ter mais essa live aqui no meu canal e ter esse momento de troca contigo. Muito obrigada mesmo, viu? Não, obrigado, mas pode contar comigo que eu vou estar sempre aqui, vou participar também quando eu puder. Tá certo. Vamos lá. Vamos lá. Então tá, gente. Muito obrigada. Boa noite e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Boa noite.